Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje um programa para indicar para vocês 6 autores para começarmos a entender um pouco o que é a filosofia política. Não sai daí. E a ideia desse programa surgiu como um complemento ao último programa, que foi aquele sobre 5 livros para você ler antes de começar a filosofar. Então, querendo ampliar aí o escopo de estudo de vocês e meu também, resolvi falar sobre filosofia política e alguns autores clássicos e contemporâneos que tratam sobre o tema. E estudar a filosofia política hoje se torna ainda mais importante, essencial e fundamental porque a gente vive um momento em que a gente confunde muito o que é política, o que é ideologia, o que é o estudo da política e o que é a ação política. Também se confunde muito o ideólogo com o pensador, então a gente precisa saber separar essas coisas. E nesse contexto é fundamental estudar esses autores e esses livros para a gente entender melhor o que anda a acontecer. Mas afinal de contas, o que vem a ser a tal da filosofia política? Numa versão bem resumida, a gente pode dizer que a filosofia política é o estudo da natureza das coisas políticas e também da ordem política justa ou boa. E aonde nasce essa preocupação com a natureza da política? Ora, obviamente, com Platão e Aristóteles, que são os primeiros autores que eu vou recomendar aqui para vocês, começando por Platão. E tudo começa com aquele diálogo que é a pedra fundamental da filosofia política, que é a República de Platão. E por que é importante ler a República de Platão? Porque é aqui que estão os fundamentos da discussão daquilo que eu falei, que é a própria ideia da filosofia política, que é o estudo da ordem política justa ou boa. Mas não se atenham apenas à República do Platão. É importantíssimo que vocês leiam um outro diálogo dele, que é As Leis. Eu não vou ter aqui uma edição nacional, saiu uma pela Edipro, eu tenho ela nessa edição das obras completas do Platão. E as leis são importantíssimas porque elas complementam muito a República e esclarecem vários pontos mais obscuros da obra mais famosa do Platão. O interessante das leis é que ela realmente é uma conversa, um diálogo sobre as coisas políticas, sobre aquilo que molda uma sociedade, aquilo que é considerado o ideal. Então são dois diálogos escritos em momentos diferentes da vida do Platão, mas que se completam e se contrapõem de forma muito interessante e muito rica. E nesses diálogos é importante ressaltar o quanto Platão vai usar também do Homero para desenvolver as suas ideias políticas. Então tenham aí como uma nota mental ler Homero. E após a leitura da República e das leis, é obrigatório que vocês leiam um dos textos mais importantes da pena de Platão, que é a sua Carta Sétima. Nesta carta, já escrita numa idade bem avançada, o Platão ele vai fazer uma meia-culpa sobre o seu envolvimento com a política e com aquilo que ela tem de pior. E para quem já tem aí uma familiaridade com Platão, eu vou recomendar para vocês essa tradução do Alan Bloom, aqui, que ele fez da República, onde ele faz não apenas a tradução, mas ele também faz notas e um comentário extenso sobre a obra. Então é bem interessante vocês terem isso aqui em casa, para consultas, estudos e coisas afins. Nosso próximo autor não poderia deixar de ser o imenso Aristóteles, que eu vou recomendar aqui 3 livros obrigatórios também de leitura. Primeiro vai ser o Ética Nicômaco, depois a Política e por fim a Constituição de Atenas. São 3 livros que, entrelaçados, eles tratam basicamente do mesmo tema, que é a questão da boa cidadania, da cidade justa, do que faz o indivíduo pertencer a uma comunidade e essas pequenas coisas da nossa vida. Como Ética Nicômaco é um livro escrito para o seu filho, aqui você tem um Aristóteles que está pegando você pela mão e te ensinando os fundamentos da filosofia política, da estética e de toda a ideia do conhecimento. Então é um livro muito bom para quem aí é estudante, para aqueles que estão dando os primeiros passos no estudo da filosofia, seja ela a filosofia como o conhecimento do todo, o amor, a sabedoria, como a filosofia política.
E a Constituição de Atenas é o único texto que sobrou da tal Politeia, que foi um estudo que o Aristóteles e seus alunos fizeram de mais de 150 constituições das cidades gregas. Infelizmente, só sobrou a Constituição de Atenas, mas que merece a nossa atenção. Por quê? Porque através do estudo da Constituição de Atenas, nós temos aí um Aristóteles fundamentando também a ideia da política, a ideia da justiça, a ideia do bem. Eu estou batendo muito forte nessa questão porque era algo que intrigava e fazia os pensadores clássicos se preocuparem bastante. Mas a Constituição de Atenas, você já tem também esse Aristóteles mais pragmático, mais realista, né? Que não está apenas no mundo das ideias. Então ele faz também aí uma análise histórica da evolução da cidade de Atenas e também uma análise da estrutura política, burocrática da cidade. Então aí você tem um Aristóteles muito mais próximo talvez daquilo que nós entendemos hoje como um estudioso da política, até mesmo do que o próprio Platão. Por favor, platonistas, não tirem pedra em mim nem negativem o vídeo por causa desse pequeno comentário. E por fim nós temos a política. Mais do que um mero tratado sobre a política, nós temos aqui um texto que muitos consideram como a própria ideia de como se reforma a política, como se reforma a sociedade através da política. E é com este livro aqui que vocês vão entender, afinal de contas, o que é o tal do homem político, que é muito diferente do que se vende hoje em dia como uma pessoa politizada, né? E entender o que é o homem político aristotélico se faz ainda mais urgente em nosso tempo. Este tempo onde o Zeitgeist nos instiga a transformar a nossa vida mais íntima em uma expressão ideológica. E Platão e Aristóteles, os fundadores da filosofia política, vão exercer uma influência tremenda durante séculos e até hoje. Mas a filosofia política moderna vai nascer com Maquiavel, que vai causar aí uma imensa revolução no modo como se pensa e se age através da política. Maquiavel vai influenciar outros autores como Hobbes, Locke, Rousseau, dentre outros moderninhos por aí, e dessa forma a ideia da filosofia política vai mudar bastante em relação àquilo que Aristóteles e Platão pensavam. E não é exagero dizer que esses autores moldaram o mundo político que vivemos hoje em dia. E para entender o impacto desses autores e para entender a influência e o modo como enxergamos a política hoje em dia, vou indicar para vocês dois autores. O primeiro é o Eric Weil com seu Filosofia Política. O grande mérito desse livro do Weil é o modo como ele vai apresentar para a gente a tensão entre violência e razão, e o modo como essa tensão é aquilo que vai gerar a nossa comunidade, as sociedades. E fica aí uma provocação que eu vou fazer aos libertários em especial através das palavras do Eric Weil. Segundo ele, o indivíduo não é nada sem o Estado, ou, mais exatamente, sem o Estado é apenas um animal ou uma máquina. Mas o fim do Estado é um indivíduo livre e satisfeito na razão. É no Estado que o homem se desenvolve e pode desenvolver-se a ponto de sentir-se razoavelmente descontente com todo o Estado histórico. É nele que o homem pensa a sua moral e pode pensá-la contra a moral tradicional, a partir desta mesma moral. É nele ainda que o homem se sabe livre, e pode saber-se menos livre do que lhe permitiriam as condições do mundo. É nele que, graças ao trabalho social, está protegido da violência da natureza exterior, da necessidade natural e da paixão humana, e pode constatar que não está suficientemente protegido ou, ao contrário, que a luta com a natureza tornou-se luta sem fim. Mas é sempre a partir do Estado existente que o conceito de Estado permite superar o Estado particular, e só a ação consciente da comunidade pode conduzir à liberdade e à satisfação razoáveis dos indivíduos. E o outro autor que eu vou indicar para vocês é o Léo Strauss, em especial o seu livro Uma Introdução à Filosofia Política. Este livro aqui é muito bom para quem está começando a estudar o tema. Por quê? Porque o Léo Strauss ele vai fazer aí uma grande retrospectiva histórica da ideia da filosofia política, de como ela se desenvolve, como que ela nasce na Grécia Antiga como uma filosofia política clássica, como ela se torna moderna com os autores que eu cá citei, e isso tudo com uma linguagem que é simples, mas não é simplória, e que vai dando aí, passo a passo, os conceitos, os fundamentos, as principais ideias que formam aquilo que entendemos como a filosofia política. E em um dos capítulos mais importantes do livro, Educação Liberal e Responsabilidade, as palavras do Léo Strauss devem ser registradas.
A moderação nos protegerá dos riscos gêmeos de ter expectativas visionárias em relação à política e de um desprezo covarde pela política. Dessa forma, pode ser que novamente se torne verdadeiro que todos os que tiverem uma educação liberal sejam homens politicamente moderados. É dessa maneira que aqueles que tiveram uma educação liberal poderão de novo ser ouvidos, mesmo na praça do mercado. E uma palavrinha aí sobre a teologia política, que, diferente da filosofia política, vai pensar a sociedade, a ordem do mundo, as cidades, o indivíduo, o cidadão, através dos seus aspectos teológicos, dos fundamentos religiosos. Eu estou falando isso, obviamente, porque eu quero indicar para vocês a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Obviamente, né? E assim como Platão e Aristóteles escrevem as suas obras em um momento de crise da sociedade grega, Santo Agostinho vai aproveitar a queda de Roma para se inspirar na escrita dessa sua obra-prima. Contrapondo a Cidade de Deus com Roma, a cidade que se quer eterna, Santo Agostinho escreve aí talvez uma das obras mais impactantes da história do Ocidente. E para fechar as indicações de hoje, eu vou recomendar aqui um livro, mas que deve ser lido apenas se você já tem um bom conhecimento de filosofia, de política e de teologia, que é este livrinho aqui do Máximo Cacciari, O Poder que Freia. E não subestime o livro, porque ele é um livro pequenininho. Aqui você tem uma das grandes obras da filosofia contemporânea e que merece total atenção de vocês. Mas, como eu falei, é um livro não para quem está começando, é um livro já para o pessoal que tem uma boa estrutura, uma boa base de estudos. E a principal questão colocada pelo livro do Cacciari é como o poder político se integra com o poder religioso. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas sirvam para vocês, eu espero que vocês estudem bastante e a gente se vê aqui na próxima semana. Tchau, tchau.